Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos fazendo o capítulo 1 do Evangelho, começando esse ano, né? E essa é uma gravação para o dia 11 de janeiro de 2026. Eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos. Que maravilha podermos estarmos juntos nesse mesmo horário que foi pré-determinado, para que a espiritualidade também, né, nos acompanhem, estejam presentes, fazendo todo esse trabalho de limpeza, de purificação, nos acompanhando nesse processo de aprendizado, de compreensão, né, de um pouquinho de cada vez com a mensagem, né, o que a mensagem de Jesus quer nos ensinar. E esse é o Evangelho no Lar, onde você determina esse horário e, como a Carmen disse, você se programa, a espiritualidade também se programa, então façamos no mesmo dia, da sua conveniência, está gravado, você marca aquele dia e faz a preparação, pega a água que vai ser fluidificada, e a ideia é a gente olhar o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente fazer uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e tentar colocar isso no nosso dia a dia. E essa é a nossa intenção de hoje. A gente vai estar falando sobre o capítulo 1, que Jesus não veio destruir a lei e sim cumpri-la. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. E a Carmen vai começar com uma maravilhosa oração que já está ficando famosa. Uma oração, reflexão, né, ao mesmo tempo. Então, vamos lá? Vamos sentar numa posição confortável. Respirar profundamente, conscientemente, percebendo o ar que entra, expande o nosso peito, trazendo toda essa energia vital, essa energia que nos nutre, que nutre as nossas células, que nos mantém vivos. E ao expirar, deixa sair toda a confusão mental, toda a agitação mental. Deixa sair também toda a tensão física. E vai tomando essa respiração consciente, profunda, presente, comunicando à mente que nesse momento é um momento sagrado em que estamos aqui todos reunidos para focar em uma coisa só, que é essa oração que vamos começar. Respira mais uma vez. Senhor da sabedoria infinita, nos ajude a compreender que o universo é regido por leis perfeitas, leis de amor, justiça, progresso e harmonia, que não impõem castigos, mas oferecem caminhos de aprendizado. Jesus, consciência crística, Tu nos recordastes que não viestes destruir a lei, mas revelar essa lei em sua essência viva, mostrando que os mandamentos não são imposições externas, mas são guias divinos para o despertar da nossa própria natureza espiritual. Que possamos reconhecer com humildade que amar a Deus e ao próximo, respeitar a vida, agir com verdade, honrar nossas origens e não ferir o outro em pensamento ou ação são expressões naturais das leis universais, atuando em nossa consciência. Que nós possamos entender que cada escolha nos aproxima ou nos afasta da harmonia e que a lei de causa e efeito
por exemplo, é o reflexo justo e amoroso do que cultivamos em nós. Pai, nos ajude a perceber que ninguém nos transforma de fora para dentro. Somos nós que escolhemos, que aprendemos e despertamos, passo a passo, à medida que alinhamos nossos atos com o bem. E que reconhecemos como esses passos sendo verdadeiros. Que essa reflexão aqui nos conduza à introspecção sincera, ao compromisso silencioso de sermos melhores hoje do que ontem, e à confiança de que toda vivência, quando compreendida à luz da lei divina, se torna instrumento de evolução. E que assim a lei não seja apenas conhecida, mas sentida e vivida e expressa em nossas atitudes diárias. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, que boa oração. E a gente vai falar do capítulo 1, que fala das 3 revelações que existem, né? A vinda de Moisés, trazendo as leis, os 10 mandamentos, e também existem as leis mosaicas, que são mais de 600 leis que regravam a vida comum naquela época. A vinda de Jesus, que trouxe toda a mensagem de amor dele, e finalmente a revelação através do Espiritismo, que é a manifestação dos espíritos em diversos pontos do globo, trazendo toda a noção da vida espiritual e da necessidade de cumprimento dessas leis divinas que vão gerar essa harmonia na espiritualidade em nós. E quando nós formos para o mundo espiritual, lá estivermos com essa compreensão, e quando voltarmos novamente, seguindo esses ensinamentos, é uma diretriz muito profunda, né? Então Jesus, quando ele chegou, ele disse que não veio destruir a lei, ele não veio destruir o que o Moisés colocou, ele veio, na verdade, cumprir com toda a sua intensidade, com toda a sua verdade, essas leis divinas. E aí a gente vai, uma passada rápida pelas leis divinas, mas a gente vai dar uma passada rápida pelas leis divinas, e uma delas a gente resolveu falar um pouquinho mais detalhadamente hoje, né? Então, olha, primeira diz, eu sou o Senhor vosso Deus, e basicamente diz, não terás outro Deus, existe apenas um Deus, e esse Deus, ele está em todas as coisas, ele está em tudo, e nada existe que está fora dele. Então esse é o primeiro princípio de uma universalidade desse Deus, que é o Criador, que está em tudo, em todas as coisas, né? A segunda é não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, esse Deus está nos apoiando a todo momento quando agimos no bem. Quando agimos de outra forma, que não seja cumprindo as leis, ele vai nos dar meios de nos educarmos, né? De educar esse nosso comportamento. Mas ele pede que não peça coisas para Deus em vão. Então você vai saber que você tem que saber o que você está pedindo, que seja uma coisa em termos construtivos, de progresso, né? Não usar o nome dele em vão. Então, se Deus quiser, esse meu chefe é demitido e vai embora.
não é isso. É saber que ao pedir o auxílio divino é em alguma coisa para o bem, né? Que me dê mais paciência com esse chefe e aí construa coisas positivas, que aí sim você pode mencionar a palavra de Deus. O terceiro é lembrar de santificar o sábado, que é de acordo com o judaísmo, e o domingo de acordo com o catolicismo. Mas é basicamente tirar um dia para coesão familiar, né? Cada vez mais é difícil isso, mas a gente saber que a gente tem que ter esse tempo onde se para tudo, onde se desconecta das redes, onde se deixa de ter toda essa interação com o mundo para ter interação com aqueles mais próximos e principalmente com você mesmo, né? Onde você para e diz, como é que eu estou me sentindo, como é que eu me conheço melhor, deixa eu não viver essa turbulência tudo aqui de fora, para que eu tenha um olhar de dentro. O outro é honrai vosso pai e a vossa mãe, e aqui diz, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus nos dará. Esse é o único mandamento em que ele diz no mandamento a retribuição ao você fazer isso. E é esse mandamento que a gente vai estender um pouquinho depois, tá? Não matarás, né? Então, é óbvio que se a gente cumprisse isso, seria muito bom. Nós, em forma global, né? Não roubareis, né? Não prestais falso testemunho. Você imagina você não espalhar fake news, você não ser sempre verdadeiro no que você faz, né? Não cometereis adultério. E aí a gente lembra que não é o adultério apenas o adultério de casal, de relacionamento. O adultério é toda a adulteração da lei. Então, ele pede que a gente não cometa os erros saindo fora da lei. Quando você que é certo. Quando você adultera o que é o correto de agir, é isso que ele está pregando. Então é muito mais profundo do que apenas essa questão de casamento, matrimônio. É muito mais abrangente. Isso. Não desejaria a mulher do próximo, colocando muito a família nessa questão, né? De você preservar a família, os valores de uma família, e aí a gente pode expandir isso, né, pelas relações de qualquer forma de família ser formada, mas que haja esse respeito e essa... Não cobiçarás a casa do próximo, nem o seu servo, e aí ele fala essa questão de cobiça, de desejar a coisa do próximo. Então a gente pode falar que se esses 10 mandamentos fossem plenamente colocados no nosso dia a dia, o nosso mundo já estaria 90% melhor. Você imagina que se você não matasse, que você não mentisse, você não cometesse, não se apropriasse de nada que não fosse seu, esse mundo estava muito, muito melhor. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o honrar pai e mãe. Você quer falar alguma coisa antes disso? Não, pode ir, pode seguir. Então, a lei divina, ela dá uma importância profunda a essa questão de pai e mãe. Eu creio que os consultórios de terapia, o que mais tem é essa coisa conflitiva, não resolvida de pai e mãe. E aí está uma força, uma evidência muito grande que a divindade coloca que nós sejamos, e se tivermos um pai e mãe que não foi adequadamente, e a gente, né, existem pais que são ou violentos ou não dá a devida atenção, mas ali ela propõe uma quebra dessa sequência, né? Então, se a gente tem pais bons, amorosos, ótimo, né? Vamos honrá-los com a nossa atitude digna, mas se o caso for diferente, e aí é que a gente tem que entender, eles deram o que podiam dar. Então, não é o que fizeram com a gente, é o que a gente faz com o que fizeram com a gente, né? Então, se a gente teve algum tipo de abuso, se a gente teve algum tipo de trauma,
é a partir de nós que a gente vai mudar essa compreensão e compreendendo que eles deram o que podiam dar, não podiam fazer melhor do que aquilo. E aí a gente coloca... não existe o pai ideal, não existe a mãe ideal, existe 2 seres humanos que também cometem erros, que também não são perfeitos, assim como nós também não somos perfeitos, né? E quando a gente honra pai e mãe nesse sentido de reconhecer que eles nos deram algo mais precioso que poderia ter nos dado, né? Que é a vida. E essa vida, ela é uma vida divina porque ela já foi pré-programada, né? Na espiritualidade. Essa união desse nosso pai, dessa nossa mãe, foi pré-programada. Eles vieram com esse compromisso de nos trazer a vida, de serem a fonte da nossa vida. Então, também tem muito esse olhar do honrar, né? É verdade. Essa divindade que é a nossa vida através deles. E lembrando, nossos pais, né? Os pais dos nossos pais podem ter trazido para eles muitas situações de trauma que eles estão refletindo na vida dele. Então, se aquele ciclo tivesse terminado antes dos nossos pais, nós teríamos uma situação muito mais amorosa em nossa casa, muito mais equilibrada. Então, a proposta é dizer, nós vamos parar isso. Nós vamos olhar para eles com honra, era o que podia nos dar, e com isso eu vou fazer da minha vida e conseguir aquilo que eu não recebi. Então, eu vou dar a mim mesmo isso. E aí parte disso é deixar isso ir, honrando e deixando a coisa não influenciar a nossa vida. Então, esses são os 10 mandamentos. E lembrando, nosso mundo estaria profundamente melhor se a gente cumprisse. Então, para nós, não é tanto o quanto existe de regras, de livros, de coisas. Estamos dispostos a cumprir isso? Tanto é que quando Jesus, ele resume todas as leis dizendo amar a Deus sobre todas as coisas. Nesse sentido de Deus é amar todas as coisas de Deus. Então é amar os animais, respeito aos animais, é respeito à ecologia, é respeito ao próximo, é respeito à natureza, é respeito à fonte. Qualquer coisa é o divino expresso. Então, quando a gente ama Deus, a gente ama justamente preservando aquilo, cuidando daquilo. E até em pensamento, né? A gente muitas vezes se esquiva, não é? Das nossas responsabilidades, dizendo, não, eu sou uma pessoa honesta, eu não roubo, né? Eu não roubo de ninguém, não tiro de ninguém. Mas e os seus pensamentos, né? Não, eu imagino, eu jamais mataria alguém, mas e os seus pensamentos, não é? Quantas vezes você, né, tá lidando com alguma situação desafiadora e veio aquela vontade de matar aquela pessoa, não é? Boa. Vontade de que, como seria bom se ela sumisse, né, do planeta Terra. Então, como é que é isso, né? Isso também é uma forma de usar, logicamente que não na ação, né, mas no pensamento, que tem um poder enorme. Né? É verdade. E lembrando que está chegando no minuto 20 no Instagram. A gente para porque a gente não está podendo fazer ao vivo. Vamos chegar esse ano aos 1000 e vamos fazer ao vivo. E no YouTube, no Mestre tem outras palavras também, os dois também são Mestre em outras palavras. Você acha a gente no YouTube, a gente continua nesses 20 minutos aí. Verdade. Né, depois dos 20 minutos. Verdade. Então é a alta responsabilidade, né? O que nos cabe refletir, né, do nosso compromisso com as leis do universo, de nos posicionarmos e não nos esquivarmos, né,
das nossas próprias responsabilidades. É verdade. E Jesus falou uma coisa muito maravilhosa. Aliás, ele só falava coisa maravilhosa. Ele disse que na Terra, nosso planeta Terra, até que o último iota da lei divina, seja cumprido. O que era o iota? O iota era a menor letra do alfabeto falada na época. Então era a coisa mais pequenininha, era a menor letra. Então, até que tudo da lei seja cumprido, o amor ao próximo, o perdão, tudo, a Terra vai chegar nesse momento. Então o nosso caminho, o nosso destino é esse destino de melhoria constante. E se a gente já puder fazer esse trabalho em nós, vai ser muito importante. Então façamos nós aquilo que nós podemos fazer. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que nós controlamos, o que a gente tem controle. Então eu posso fazer uma ligação para uma pessoa que com difícil relacionamento, eu posso fazer uma série de coisas. Então, a proposta é a gente fazer. Com a gente olhando o Evangelho, eu achei uma frase muito curta e eu achei profundamente significativa. Profundamente significativa. E está escrito: tudo é fácil àquele que crê e ama. Então está dizendo que tudo é fácil para quem crê. Aí vamos falar um pouquinho desse crer, né? Se a gente tem uma pessoa difícil, em que a gente precisa conviver com essa pessoa, a gente pode crer que aquela relação pode melhorar, que aquilo ali pode não ser mais um incômodo e que a gente vai... tudo é possível em relação àquilo que é uma dificuldade para nós. Só que, e aí a gente acredita no que é bom. A solução que vai acontecer é uma coisa harmônica e boa. Vou conseguir ou ter uma convivência mais harmoniosa, ou vou conseguir criar mais paciência em mim, e aí, consequentemente, vou compreender que aquela pessoa está se manifestando da maneira que ela pode se manifestar, e o principal é crer e ama. Então não é só acreditar que uma coisa vai dar certo, que uma coisa é possível. É crer porque o universo ele funciona nessa nossa emissão mental. Se a gente crê que uma relação difícil pode se tornar mais equilibrada, que uma situação de ansiedade pode se melhorar, e a gente ama, quer dizer, toda atitude em relação àquilo que a gente quer é uma atitude do bem. Então, aquela pessoa difícil que a gente se relaciona, a gente vai, por exemplo, antes de falar com ela, eu vou fazer uma oração para ela. Né? Antes de eu responder de alguma coisa da mesma forma que ela me responder, eu vou respirar fundo e vou responder num tom mais baixo. Então, muitas vezes a gente fica pensando, né, como é isso, né? Nessa situação de uma pessoa desafiadora que te coloca em xeque o tempo inteiro, né? Que você precisa respirar algumas vezes para poder lidar com aquela pessoa, a gente fica pensando, caramba, né? Como é que eu faço para amar essa pessoa que me coloca num lugar de desconforto muitas vezes, né? E aí a gente estava falando disso hoje, né? O que é amar? O que é amar para você? Né? Qual é o conceito de amor para você? Então, não sei qual é o seu, mas a gente chegou à conclusão de que o amar é querer o bem, né? Querer o bem. Querer bem daquela pessoa. Então, quando a gente quer o bem, mesmo que seja aquela pessoa que coloca a gente numa situação que... caramba! O querer bem é olhar para aquela pessoa e falar... Nossa, mas como que deve ter sido difícil a vida dessa pessoa, né? Para ela se transformar, para ela se posicionar dessa forma. Como deve ter sido a infância dessa pessoa? Como deve ter sido difícil ser criança? Como deve ter sido difícil para ela, né, crescer num ambiente provavelmente mais hostil para refletir na sua atitude hostil hoje em dia, né? Então, isso aí pode ajudar a mudar muita coisa, né? É verdade. Jesus tem uma passagem que ele expressa bem isso, né? Se alguém
de bater na face direita, ofereça a face esquerda. Mas é com um sentido não físico. É o sentido de, se alguém te atingiu de alguma maneira, você, ao invés de responder com a mesma agressividade, olho por olho, dente por dente, você dá uma segunda oportunidade à pessoa, dizendo: eu respondo com paz a esse momento e te dou uma outra oportunidade de você agir, sabendo que de mim não veio nenhuma violência. Aquele que ama, o que acredita que ele pode interromper um ciclo de violência, quem deu um tapa, e você pode fazer isso dando uma segunda oportunidade a essa pessoa. Tá bom, eu não reajo com violência, mas eu te dou outra oportunidade. O que você vai fazer? Então, Jesus ensina muito essa questão do que está aqui, né? O crer que as pessoas têm um lado bom, dá para se resolver, e a gente agir com amor. É verdade. Temos mais alguma coisa antes da gente terminar? Porque a gente já está no tempo aí, 26 minutos. Já passou, né? Deu uma... Então peguem a água de vocês. Lembre-se de sempre escolher o mesmo dia, a mesma hora, a hora da conveniência. Use-nos se isso te ajudar, ou, né, tenha esse hábito do Evangelho no lar. E se você gostou, mostre para algum amigo, pede para ele entrar no Instagram, porque esse ano a gente passa de 1000. É verdade. É verdade. Tenha uma excelente semana, que essa água seja a sua medicina, a medicina da sua alma, do seu corpo físico, mental e emocional, e que nós possamos ter uma semana muito abençoada. E a gente creia nisso e ame. Ame durante a semana. Ame todas as situações, leve ao amor. Faz o seu melhor, né? É verdade, que assim seja. Tchau, tchau.